falar ao nosso coração. Queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5. É um texto bastante conhecido nosso, mas o Senhor tem falado no meu coração essa semana segundo esta passagem. Eu tenho certeza que Ele vai compartilhar algo também com você nessa noite, nesse lugar. Amém? Evangelho de São Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 5. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. O título diz: o centurião de Cafarnaum. Assim diz a palavra. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado foi curado. Amém? Pode se sentar, irmãos. Hoje eu não trouxe esboço e contava a paciência dos irmãos. Obrigado. Mas é um texto muito claro e entendido. Eu aprendo logo no início que onde Jesus chega, algo acontece. Onde Jesus coloca os seus pés, tem milagre batendo na porta daquele lugar. Parece falácia de pregador para talvez conseguir levar os ouvintes ao êxtase da palavra, mas na verdade não, porque é muito natural. Onde Jesus chegar, coisas serem transformadas. Então não somos pregadores que forçam algo, é porque é algo natural de Jesus transformar coisas. É natural de Jesus consertar coisas. É natural de Jesus dar forma naquilo que não tem forma. É natural de Jesus dar vida onde não tem vida. Você sabe por que você está aqui neste lugar, nesta noite? Ah, é por causa do meu cônjuge? Não é por causa dos meus pais? Não, filho. Esquece. É porque alguém um dia? Não.
perdidos. Quer dizer que pastores não podem transformar nada. Quantos evangelistas têm pessoas da sua família, da sua própria casa perdidas? Quer dizer que tanto pastores, quanto evangelistas, quanto os diáconos, quanto sei lá quem você quiser, eles simplesmente são condutores da glória. Mas tem alguém que é portador da glória. O nome dele é Jesus, aquele que entra e transforma, aquele que está entrando aqui hoje para transformar coisas na tua vida, no teu coração, na minha história. É aquele que neste exato momento pode sair daqui e entrar na tua casa e dar forma que não tem forma. E o texto é claro em dizer, eu poderia pregar só sobre isso. E entrando Jesus em Cafarnaum. Você já parou para imaginar o que pode acontecer em um lugar que Jesus entra? Calma aí. É muito bom a gente convidar alguém para almoçar na nossa casa ou tomar um café. Mas já imaginou quando Jesus entra na nossa casa? Porque quando Jesus entra em um lugar, alguma coisa vai acontecer. Ele vai transformar coisas. Mas o texto é interessante em dizer que quando Jesus entra em Cafarnaum, alguém vai atrás dele. Gente, isso é sério, para e pensa comigo. Quando a gente lê os 4 evangelhos, a gente consegue notar que muitos necessitados iam até Jesus. O leproso, a mulher do fluxo de sangue, Jairo com a filha morta, enfim. Mas calma aí, tem um homem aqui que a Bíblia não diz o nome dele, só diz o seu título. Um centurião, um comandante de 100 soldados. Ele vê que Jesus entra em Cafarnaum e o centurião, o comandante, vai atrás de Jesus. Só que é o seguinte: para ir atrás de Jesus é necessário descer. Calma aí, Júlio, eu não entendi, realmente é difícil. Eu sou meio ruim para pregar mesmo. Para ir até Jesus é necessário descer. Como assim descer? Porque Jesus ele não é como os homens que gostam dos aplausos. Jesus não é como nós que gostamos dos títulos, né? Ah, você porque eu sou evangelista da igreja. Jesus não se importa com isso. Jesus não se importa com os holofotes, com os aplausos, não. Então, se Jesus não pode ser comprado, para realmente tirar algo de Jesus, tem que tocar no coração dele. E para tocar no coração de Jesus, tem que saber descer. Aquele homem que vai até Jesus, a Bíblia não diz o nome dele, diz que ele era comandante. E aquele homem, sabendo que entrou em Cafarnaum, alguém que realmente pode fazer coisas. Então aquele homem, a primeira coisa que ele faz, ele quer chegar até Jesus. Então tem que abandonar coisas no meio do caminho. A primeira coisa que ele faz é abandonar o seu posto, o seu cargo, o seu título. Porque isso não importa para Jesus. Jesus ele trata o leproso da mesma forma que trata o rei de Israel. Pilatos e o leproso para Jesus são as mesmas pessoas.
centurião para os homens, mas para Jesus, eu sou como um leproso. Aí a gente entra e quer que Jesus olhe para nós como grandes, mas na verdade, para Jesus olhar para nós, a gente tem que ser o mais pequeno de todos. Jesus, ele entende a dor, ele entende a dificuldade, mas Jesus, ele não consegue olhar para as pessoas da forma que elas querem que elas sejam olhadas. E às vezes nós queremos entrar olhando para Jesus de igual para igual, e não funciona. Porque aquele homem, mesmo comandando, mesmo sendo comandante, ele entende: olha, Jesus entrou, para acontecer o que eu preciso, eu tenho que descer. Não adianta o título, não adianta as posses, é necessário abandonar coisas no meio do caminho para ir falar com ele. Então aquele homem, ele reduz o seu cargo de comandante para um homem necessitado que está precisando de alguém que pode fazer. E aí o texto é claro em dizer: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Caramba, calma aí. Está esquisito isso, porque um comandante pedindo um homem. Só que tem um detalhe. O detalhe está na forma que você olha para Jesus. Porque você acha que só tinha aquele centurião ali? Lógico que não. Mas era o único que estava olhando para Jesus da forma que realmente ele tinha que ser visto. E às vezes a gente entra por essas portas e a gente não olha para Jesus da forma que realmente ele precisa ser visto e reconhecido. Então eu entendo com muita clareza e digo a você: abandone tudo que você tem quando estiver na presença de Jesus. Porque diante de Jesus, todo dom, todo talento, toda posse que você tem se reduz a nada. Porque ele é Deus. E dizendo o centurião: Senhor, o meu criado está em casa, atormentado e violentamente. Ele mostra para Jesus a necessidade. Quando você se coloca no lugar que você tem que estar, fica fácil de conversar com Jesus. Então agora, olha só, ele diz: Senhor, o meu criado está em casa, mas eu estou aqui. Talvez alguns de nós aqui estamos bem aqui no dia de hoje, está tudo tranquilo. Mas você já parou para pensar que você representa pessoas que estão lá fora? Você já parou para pensar que o teu filho precisa do teu amor? Você já parou para pensar que a tua casa precisa dos teus joelhos curvados diante de Jesus? O centurião, ele abandona o posto para pedir bem para ele, para o criado. Aí às vezes a gente vem para a igreja: está tudo bem, cara, está tudo legal. Só que a gente não entende que a gente representa pessoas que estão lá fora. E aquele centurião, ele diz: Senhor, olha, ficou alguém lá, eu estou aqui, mas ficou alguém lá que precisa de um milagre. Olha o que Jesus diz: já que você veio até a mim, abandonou tudo no meio do caminho para vir falar comigo, porque era uma vergonha, tá?
para os romanos. Você já imaginou os soldados dele na porta? Do comandante, do centurião? Vendo ele chamar Jesus de Senhor. Esse cara está maluco, cara. E ele abandonou toda a sua glória diante do Rei da Glória, glorificando o nome de Jesus diante de todos. E ele diz: Senhor, olha, eu abandonei o meu título, está todo mundo rindo de mim, e não tem problema. Mas eu vim porque tem alguém lá fora que precisa de um milagre. Cara, isso é poderoso demais. Você está aqui, cara, nessa noite, mas tem alguém lá fora que precisa de um milagre. E você é o portador do milagre nessa noite. Você é alguém que pode provocar um milagre na vida de alguém que ficou lá fora precisando de um milagre. Quando ele diz para Jesus: olha, o meu servo está enfermo e violentamente atormentado, Jesus na hora olha para ele e fala: cara, você tem que coragem de fazer o que ninguém fez aqui. Quer adoração melhor do que essa, cara? Aí Jesus, olha só, eu vou na tua casa e vou curar o teu servo. Só que aí vem algo transcendente. O que é o transcendente? Transcendente é o que rompe os limites do entendimento humano, cara. Na hora que Jesus decide ir, porque ele foi em busca de um milagre para alguém, Jesus diz: não tem problema, onde eu chego, o milagre acontece. Só que quando Jesus diz: ó, eu vou e vou dar saúde para o servo, aí entra o transcendente. O transcendente, rompendo as barreiras do entendimento ou da fé. O homem diz assim: Senhor, não que eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, olha, eu passar vergonha não tem problema, está todo mundo rindo de mim. Para os romanos era vergonhoso um romano chamar um judeu de Senhor, mas para os judeus era um pecado, uma vergonha, um judeu entrar na casa de um romano. Então ele olha e diz: Senhor, não, eu passar vergonha tudo bem, o Senhor não. Eu não sou digno. Olha só, cara, eu não estou falando de um pedro de Anguri, não, cara, eu estou falando de um comandante de 100 soldados da legião romana. Ele diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Diga somente uma palavra e o meu servo lá na minha casa será curado. O transcendente é isso. É romper as barreiras do entendimento. É fazer aquilo que ninguém faz, ou tirar de Jesus aquilo que ninguém pode. Eu imagino as pessoas que estavam ali olhando e não entendendo nada. Como assim? Jesus disse que vai e você agora não quer que ele vá? Quer uma palavra? Cara, isso é poderoso demais, né? Primeiro você fecha tudo, vem aqui, está todo mundo rindo de você, você
precisa da palavra. Já imaginou o que uma palavra saindo da boca de Jesus pode fazer nesta noite, na tua vida, na tua casa, na tua história? Já imaginou o que uma palavra nessa noite tem o poder de fazer na vida das pessoas que você deixou dessa porta para fora? Aquele homem tinha convicção que uma palavra liberada por Jesus podia levantar o servo dele e ele ser curado. Quem ficou do lado de fora nessa noite, que precisa de uma palavra que sai da boca de Jesus? Às vezes não acontece, não é porque Jesus não quer, é porque dentro de nós a gente não quer que aconteça. Às vezes não acontece porque a gente não faz como aquele centurião teve coragem de fazer: se humilhar, se rebaixar e dizer: eu sei quem eu sou e eu sei quem tu és. Às vezes nada muda na vida das pessoas que estão lá fora, porque entramos aqui e não confiamos no poder da palavra. Aquele homem centurião, ele nos mostra aqui claramente que uma palavra aqui nessa noite pode transformar a vida de pessoas que ficaram lá fora, pessoas que ficaram lá na tua casa, pessoas que ficaram lá na minha casa, na minha família. E ele entende. E Jesus, olhando a declaração dele, fica espantado, porque ele não para, ele diz: Senhor, olha como isso é forte. Eu só preciso de uma palavra aqui para que o milagre aconteça lá. E ele continua. Ele diz: Senhor, eu tenho autoridade sobre os homens. Eu digo a este: vai, ele vai. A outro: vem, e ele vem. Mas se a tua palavra sair daqui, ela pode tocar na vida do caído e levantar ele. Ela pode bater na vida do morto e levantar ele e ressuscitar ele. Sabe o que ele está dizendo? Jesus, a minha palavra, ela tem prazo de validade. A minha palavra tem até poder sobre os homens, mas a tua palavra, ela faz aquilo que a minha não pode fazer. Você não entendeu? Calma. Se eu pedir um copo d'água, Tiago, ali, ele vai trazer para mim. Mas se eu falar: William, eu preciso de uma cura para a vida dos meus pais, ele vai entender, ele vai falar: olha, o copo d'água eu te dou, mas a cura só na palavra de Jesus pode ser. Você não está compreendendo que tem coisas que a nossa palavra pode governar? Você pode dar uma ordem a alguém e alguém cumprir porque você tem um título, mas a tua palavra não consegue levantar ninguém de uma cama. A tua palavra não consegue tirar ninguém debaixo de uma ponte, mas uma palavra que sai da boca de Jesus. Quantos médicos, com a sua autoridade, dizem: não tem mais jeito? Realmente eles vão somente até onde eles podem, mas aí vem a palavra de Jesus através de alguém. Jesus vai te curar. Aquela pessoa que estava destinada à morte, meu Deus, está sendo ressuscitada pelo poder da palavra. Gente, olha, eu vou sair um pouquinho aqui só para você entender. Não é a palavra do homem. Jesus um dia chega no sepultamento, o cara já está morto há 4 dias, porque 4 dias realmente era decretado a morte da pessoa.
As irmãs estão chorando, dizendo: se o Senhor estivesse aqui antes, talvez tudo seria diferente. Jesus, creia somente no poder da minha palavra. Ninguém estava entendendo nada, e o cara estava morto, enrolado entre as faixas, e a pedra já estava tampando o sepulcro. De repente, está todo mundo chorando. Jesus diz, pela sua palavra: Lázaro, sai. Cara, você está entendendo o que é a palavra que sai da boca de Jesus? Uma palavra nessa noite que sair da boca de Jesus pode transformar tudo aquilo que você precisa nessa noite. Ele está dizendo: a minha palavra tem limite e prazo de validade, mas a tua palavra, até os demônios se estremecem sobre ela. Jesus olha para aquele homem, e está o público, né? Está o público. Tem aqueles que estão e tem aqueles que são adoradores, né? Tem o público e tem os adoradores. Jesus chama o público e diz: ei, está vendo aqui? Nem mesmo em Israel, no meio do meu povo, eu encontrei alguém, cara, com uma fé que transcende todo o entendimento. Nem mesmo no meio do meu povo eu encontrei alguém com tamanha fé. Irmãos, no reino de Deus só funciona de um jeito. Não é por aquilo que você vê, mas por aquilo que você acredita. Sabe por que não vivemos milagres? Porque desacreditamos na palavra. Entramos aqui desacreditados, porque na maioria das vezes não vemos o que queremos. Mas o reino de Deus para nós não funciona deste jeito. Não é vendo que eu vou avançando, é crendo que eu vou avançando, de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. Aquele homem, ele simplesmente creu no poder que tinha na palavra de Jesus. Você crê, Luciano, que daqui uns dias só assim, como está sentado aqui de novo? Talvez você não está vendo hoje, mas dentro do teu coração você está crendo. É só crer, não é a palavra do homem, é a palavra de Jesus. Eu creio que um dia os meus pais se renderão a Cristo. Parece impossível se fosse a minha palavra, mas não é a minha palavra. Eu só preciso de uma palavra liberada da boca de Jesus para transformar o coração e a vida deles. O que eu quero dizer para você: não desacredite no poder da palavra. A nossa palavra tem domínio até um certo ponto, mas a nossa palavra tem prazo de validade. Hoje falamos uma coisa, amanhã já pensamos e já falamos outra. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Jesus olha e diz: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei alguém tamanha fé deste homem. Não deixe as coisas ofuscarem a sua visão do reino de Deus. Não deixe as pessoas paralisarem aquilo que está queimando dentro do teu coração, aquilo que Jesus mostra somente para você. Nós fomos chamados para andar de fé em fé. Nós fomos chamados para andar não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Creia somente no poder da palavra.
Pessoas vão tentar impedir. Mas eu quero dizer, maior é aquele que está em você do que aquele que está bradando lá fora. Nem mesmo em Israel eu encontrei alguém que pudesse realmente mostrar para todo mundo aquilo que eu sou de verdade. Nessa noite eu quero dizer para você, tem uma palavra saindo do céu em direção à tua vida. Nessa noite tem uma palavra saindo do céu em direção à tua casa. Nessa noite tem uma palavra do céu saindo em direção ao teu trabalho. Nessa noite tem vindo uma palavra do céu saindo em direção à tua família. Eu sei que a tua mãe, eu sei que o teu pai, eu sei que teus irmãos ficaram lá fora. Eu quero dizer, até mesmo os teus filhos, mas eu quero dizer, nessa noite tem uma palavra saindo da boca de Jesus em direção às pessoas que ficaram lá fora. Tem uma palavra nessa noite, vindo da parte de Jesus, que pode transformar todo o teu propósito na terra, só depende de você. Às vezes as coisas tentam ofuscar o nosso chamado, o nosso propósito, são muitas coisas, mas eu quero dizer, nessa noite, tem uma palavra saindo da boca de Jesus para te levantar. Meu Deus, isso é poderoso demais. Uma palavra da boca de Jesus dizendo: olha, fica tranquilo, eu sou contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Meu Deus, essa é uma palavra de promessa para você. Uma palavra de renovo nessa noite. Pessoas, cara, que felicidade terça-feira vendo um jovem como o Cauã sendo consagrado de água. A gente tem jovens nessa igreja. Eu quero dizer a você, jovem, adolescente, tem uma palavra de Deus vindo na tua direção nesta noite. Meu Deus, basta somente uma palavra para que coisas sejam mudadas e transformadas dentro de cada um de nós. Basta nesta noite uma palavra bater na porta da tua casa, meu Deus, e ela entrar e para transformar e dar vida àquilo que não tem vida. Você não precisa de muito, você só precisa de uma palavra nessa noite para transformar todo o teu propósito na terra. Qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? Meu Deus, tem uma palavra nessa noite vindo na tua direção, e o Espírito Santo está soprando ela no teu ouvido, o Espírito Santo está colocando ela no teu coração nessa noite. Qual é a palavra nessa noite? Qual é a palavra nessa noite que pode transformar coisas dentro de você? Qual é a palavra que precisa sair de dentro de Jesus nessa noite para mudar coisas que precisam ser mudadas em você? Será que é conserto? Será que é aliança? Será que é fidelidade, compromisso, entrega? Eu não sei qual é a palavra, mas o Espírito Santo sabe, e Ele está do teu lado falando no teu coração, porque Ele não erra. Qual é a palavra nessa noite? Entrega. Qual é a palavra verdadeiramente que pode reativar o propósito de Deus na tua vida? Meu Deus, é necessário às vezes somente uma palavra para que essa palavra possa transformar coisas. Uma palavra pode dar vida a coisas que estão mortas. Ainda mais saindo da boca de Jesus, aquele que é dono de todas as coisas, autor e consumador de todas as coisas, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o Deus que há de vir, o Deus todo-poderoso. Esta palavra está vindo na tua direção nesta noite. Talvez a palavra seja entrega, talvez a palavra seja conserto. O Espírito Santo sabe a palavra e já soprou ela no teu coração.
E quando Jesus diz para todos que estão ali, nem mesmo em Israel, eu encontrei tanta fé como testemunho. Quantas pessoas já estavam andando ao lado de Jesus há tanto tempo e não acreditavam naquilo que ele era de verdade, e não via Jesus da forma que era necessário que visse ele de verdade. Sabe que Jesus não tem poder? Sabe que é só uma historinha, um passatempo para a gente estar aqui? Ou será que a gente está andando ao lado de Jesus, mas realmente não estamos vendo quem Ele é de verdade? Pois naquele momento Jesus chama a atenção de todos. Olha, nem mesmo Deus adora a todos. Cara, meu Deus, chegou alguém e conseguiu tirar de mim aquilo que Ele vai levar hoje. Cara, meu Deus, a forma de você ver Jesus vai definir os milagres da sua vida. Cara, isso é poderoso. A forma de você enxergar Jesus vai definir os milagres que vão bater na tua porta ou não. Porque se você olha para Jesus como aqueles homens estavam olhando, nada vai acontecer. Mas se você olhar para Jesus da forma que o centurião olhou, o milagre vai bater na tua porta. Vai ter uma palavra que vai transformar aquilo que precisa ser mudado na tua vida. Vai ter uma palavra que vai transformar pessoas que ficaram do lado de fora. Não depende de Jesus, depende de você. Tinha uma multidão ali, naquele dia só um levou o milagre. Isso é poderoso demais. Às vezes a gente entra dentro da igreja, vê pessoas, olha para as pessoas, e onde está Jesus? Jesus esteve sempre no mesmo lugar. É nós que não estamos olhando para Jesus da forma que Ele merece olhar. E qualquer coisa rouba o nosso foco e tira Jesus, e Jesus, aquilo que era primícia, agora já se torna secundário em nossas vidas. Chegou o momento de você entender e tirar de Jesus o melhor que você pode levar dele. Você já parou para entender isso que eu falei aqui agora? Você tirar de Jesus o melhor que você pode levar dele. Talvez seja uma palavra hoje que pode mudar a vida de pessoas que ficaram lá fora. O que você vai pedir para Jesus hoje? Senhor Jesus, ficou alguém lá fora que precisa de uma palavra de cura. A tia Brenda está na porta aí, não está, tia Brenda? A senhora falou que tem uma mulher que precisa de um milagre lá. A senhora pode tocar em Jesus agora para o milagre acontecer. Depende da senhora. Levar um milagre para alguém estando aqui. Jesus visita ela lá. A senhora pode incomodar Jesus para que Jesus possa promover um milagre lá agora. Você pode tirar de Jesus uma palavra aqui para que milagres aconteçam dessa porta para fora. O osso pode ser tocado lá fora, menino. Você pode provocar o milagre dele aqui. Somente uma palavra de Jesus pode transformar a vida de uma pessoa caída. Cara, isso é demais. Isso é demais, cara. Eu sei que neste exato momento, uma palavra de Jesus pode mudar todo o pensamento do meu pai, toda a história dele. Então, eu aqui consigo provocar um milagre, acreditando, não por aquilo que eu estou vendo, mas por aquilo que eu estou crendo. Meu Deus, talvez você não está vendo na realidade e na materialidade daquilo que vai acontecer neste exato momento, mas você está crendo naquilo que Jesus pode prover a qualquer momento pelo poder da sua palavra. Porque é muito difícil acreditar que Jesus pode ressuscitar o morto, mas a palavra dele pode e levanta. Eu quero dizer que a palavra de Jesus pode dar vida e transformar coisas nesta noite, aqui neste lugar e também do lado de fora. E o mais interessante, olha só, o texto diz: e disse Jesus
como você creste. Cara, você pegou a chave aqui, olha. Como você creste. Como que está a tua fé? Como você creste, vai, que o teu servo será curado. E o texto encerra dizendo: e naquela mesma hora, não foi 3 dias depois, não foi 5 dias depois, o texto diz: e naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Cara, eu quero dizer para você, tem pessoas lá fora, não vai ser daqui 3 dias, nem daqui 5 dias, não. Eu quero dizer que hoje, eu quero dizer que neste exato momento, Espírito Santo, em nome de Jesus, nesse exato momento, Espírito Santo, em nome de Jesus, neste exato momento, abraça cada filha tua aqui, abraça aqui, Espírito Santo, cada filho teu aqui neste lugar. Espírito Santo, abraça nessa noite. Eu quero que eles se sintam abraçados pelo Senhor, Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus, Espírito Santo. Eu quero que nessa mesma hora, neste exato momento, eles se sintam abraçados pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para você que neste exato momento, suas filhas estão sendo abraçadas pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para você que neste exato momento, que o seu pai, neste exato momento, está sendo abraçado pelo Espírito Santo. Não, calma aí. Eu quero dizer para você neste exato momento, que o seu irmão, a sua irmã, neste exato momento, está sendo abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Nós só precisamos de uma coisa, só uma coisa, uma palavra, que nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, uma palavra de Cristo possa estar vindo na sua direção, possa te abraçar, possa entrar na tua casa, transformar a tua vida e também a tua história. Aplauda Jesus.